Boa noite, telespectador da Ubra TV. Começa mais um Estúdio News RS. Hoje fazendo a cobertura da posse da nova diretoria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Telespectador da Ubra TV, estamos agora com o desembargador e novo presidente do TRE-RS, doutor desembargador Luiz Felipe de Fini, que vai falar conosco a respeito de planos para a gestão. Este ano é um ano eleitoral, então a função do TRE basicamente esse ano será organizar a eleição, dirigir dentro das disposições da lei o processo eleitoral e garantir a apuração célere e segura do pleito. Em ano de eleição, a Justiça Eleitoral se volta para a sua missão, para a sua finalidade precípica, que é fazer as eleições. Então, no ano de eleição não é um ano de organização administrativa do TRE, mas sim de realizar a sua finalidade. Eleições livres, seguras, em que a cidadania do Rio Grande possa escolher seus representantes. Perfeito. E o desafio de dirigir um pleito estadual tão importante como este? Eu creio que é um pleito muito importante. São eleições gerais, vai se eleger do deputado estadual, o deputado federal, os senadores, o governador, o presidente da República. Então eu creio que é um momento que a cidadania pode realmente interferir na vida da nação e deve estar consciente, cidadão, de que agora tem a responsabilidade de escolher os seus representantes. E da escolha que ele vai fazer é que vai depender o futuro brasileiro. E as mudanças na legislação eleitoral para este ano, as novas, né? Mudanças? Houve várias mudanças na legislação eleitoral. Pessoalmente, eu acho que não é bom a cada eleição nós termos uma lei nova, porque não se firma a interpretação e a jurisprudência sobre a lei. Mas, dentre as diversas mudanças, eu destacaria uma que eu creio que é muito positiva, que veio de uma resolução do TRE, que determinou que, junto com o pedido de registro da candidatura, sejam apresentados pelos candidatos as suas folhas de antecedentes criminais na Justiça Estadual e Federal, do local do seu domicílio, da capital da República e, no caso de pessoas que têm direito a foro privilegiado, do tribunal onde eles devem responder por alguma situação que envolva a prática de crime. Estas certidões devem vir por meio digital e também por meio escrito e estarão à disposição dos eleitores, que assim poderão conseguir e ter informações sobre a vida pregressa daqueles que se candidatam. Correto. E o TRE tem mobilizado várias ações no sentido de esclarecer as novas leis, né? Tanto a imprensa como os jovens, no ato de sua primeira votação. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito. Nós temos chamado a atenção que uma mudança que eu não sei se é a mais adequada, mas é que foi feita pelo Congresso, vai exigir que o cidadão apresente no ato de votação tanto o título de eleitor quanto um documento de identidade com foto. Então é bom atentar para essa situação e quem não estiver com essa documentação completa deve providenciar isso com antecedência necessária para que não haja percalços depois no ato de votação. E a dúvida é aquela, a campanha na internet, como o TRE vem trabalhando? Tanto a Lei 12.034 quanto o TSE regulamentaram a campanha na internet. Essa regulamentação sempre envolve dificuldade, que a internet é por si um veículo muito difícil de controlar e regulamentar. Mas, em todo caso, é melhor nós termos alguma disposição, nós termos algum regulamento que não termos nenhum. E, em linhas gerais, a propaganda na internet é permitida a partir do dia 6 de julho, vedada a propaganda paga, só se admite propaganda gratuita, em site do candidato, do partido ou de pessoa física. Também é possível a realização até de debates entre candidatos pela internet e se espera que esse veículo, que é um veículo novo e desafiador, seja bem usado. Porque o que ele tem de positivo é a velocidade da informação, o seu custo baixíssimo, é um instrumento muito importante nesse sentido. E o que ele tem de negativo é o seu uso inadequado, sobretudo naquelas hipóteses de anonimato, que são uma circunstância que desafia um controle, sempre pelos órgãos de controle, até governo no sentido de dificuldade de controlar a internet, mas nós cremos que a cidadania gaúcha e os nossos próprios políticos farão uma campanha eleitoral em alto nível, que é o que todos esperamos. E rádio e TV muda alguma coisa? As regras para rádio e TV continuam as mesmas das eleições passadas. Ou seja, em tese, a propaganda só é admitida a partir do dia 6 de julho, com horário gratuito de rádio e TV. Gratuito para os partidos.
Porque, na verdade, já há aí um financiamento público de campanha na medida em que as empresas são ressarcidas desse horário através de abatimentos do imposto de renda de pessoa jurídica. E daqui para frente as expectativas são as melhores? Como é que o TRE pretende trabalhar? Bem, temos uma eleição que esperamos transcorra em clima de festa cívica, mas estamos atentos para aplicar a legislação eleitoral, para coibir o financiamento ilegal de campanhas, o abuso de poder político e econômico, a captação ilícita do voto, mas cremos que esse controle será feito antes pelos partidos e pelos candidatos e assim nós teremos uma eleição bem conduzida. Porque a Justiça Eleitoral é árbitro e o jogo depende basicamente do desempenho dos jogadores e os protagonistas da eleição são os agentes políticos. Ok, doutor Fini, muito obrigado por estar aqui conosco e parabéns pela posse aí, sucesso aí nessa nova atividade. Muito obrigado, à disposição de vocês e agradeço essa oportunidade de fazer esse contato com a população rio-grandense. Estamos agora com o desembargador Marco Aurélio Caminha, um novo vice-presidente do TRE, que vai nos falar um pouco a respeito da atuação do TRE neste processo eleitoral. Boa noite, doutor Caminha. Boa noite, Fábio, as tuas ordens. Doutor Caminha, qual vai ser o trabalho, a sua expectativa em relação ao processo eleitoral deste ano? Inicialmente, a expectativa é de bastante trabalho. Mas conhecendo o eleitorado e principalmente os candidatos que fazem parte do mapa eleitoral do Rio Grande do Sul e a tradição gaúcha, tenho a impressão que será trabalhosa, mas porém com bastante ordem, um pleito normal, tranquilo, e o judiciário vai fazer o cumprimento da lei dentro das resoluções traçadas pelo TSE. Desembargador, fale um pouco sobre o seu currículo no Judiciário Gaúcho. Bem, sou juiz de carreira, né? Fiz o interior do estado, começando por Jaguari, Osório, Soledade e Gravataí, depois Porto Alegre. Em Porto Alegre, jurisdicionei apenas uma vara civil, onde eu me identifiquei muito com os serventuários, um trabalho muito bom. Depois exerci a administração no Tribunal de Justiça, ocupando uma vice-presidência. E agora, convidado pelo desembargador de Fini, estou integrando a administração do Tribunal Regional Eleitoral, que para mim é motivo de bastante orgulho e muita honra, até conhecendo, como conheço por comentários, o quadro de funcionários, de integrantes do egrégio Tribunal Regional Eleitoral. E as suas expectativas com relação à atuação, né, como vice-presidente do TRE? O vice-presidente e corregedor regional eleitoral, que são os cargos que eu passarei a exercer a partir de hoje, compreendem mais a regulamentação, digamos assim, o acompanhamento da parte da publicidade eleitoral, a qualificação dos candidatos e vamos ver o que o pleito nos espera, nos reserva. Vamos aguardar agora os acontecimentos. Ok. Doutor Caminha, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Estou às ordens de vocês no TRE. Obrigado. Boa noite. Vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Estamos de volta, agora vamos falar com o desembargador Silvio Batista Neto. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação no Estúdio News. E nos fale um pouco sobre o apanhado de toda a sua gestão que se encerra hoje. O apanhado é maravilhoso, foi muito proveitoso, foram 2 anos de atuação no Tribunal Eleitoral, o primeiro ano como corregedor, o segundo ano como presidente, o contato com os colegas de plenário, com os funcionários, com a própria classe política,
foi proveitosa, foi uma gestão que me deu muito prazer, que está hoje encerrando assim de forma muito satisfatória para mim e deixei isso bem claro no meu discurso de encerramento e foi gostoso. Vai deixar saudades? Deixa muitas saudades, já estou sentindo a partir de agora, mas foi uma situação assim, muito gostosa, no sentido até bem popular da palavra. Falar um pouco também sobre as ações do TRE nesse último ano, começando pelo voto biométrico, todo o processo lá em Canoas, como se procedeu? Olha, o voto biométrico foi uma criação do Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, para que o eleitor, ao se identificar via impressão digital, ele será identificado nesse sentido e não haverá a possibilidade das fraudes. Foi escolhido que 3% do eleitorado do país seria cadastrado biometricamente já para eleições de 2010. Escolhemos Canoas, porque Canoas representaria 3% do eleitorado e foi um sucesso. Foi bem trabalhoso, tivemos uma ajuda muito preciosa da Prefeitura de Canoas, da AGERT no sentido da publicidade dos atos, funcionários colocados à disposição e, apesar de tudo isso, foi um sucesso. Conseguimos um índice de aproveitamento de eleitor excepcional, talvez até um dos melhores do país, apesar do tamanho de Canoas, porque em outros locais foi feito o recadastramento biométrico em várias cidades pequenininhas, portanto era mais fácil, e mesmo assim Canoas sendo o único polo de recadastramento, o sucesso do comparecimento do eleitor foi excelente. Assim como o voto biométrico, também o alistamento, né, dos jovens ao processo eleitoral, também com o apoio da AGERT e outras entidades. Como procedeu, quais foram os resultados? Nós recriamos de novo, hoje restabelecemos a questão do voto do eleitor jovem, daquele que tem 16 a 18 anos de idade. Contamos exatamente com a colaboração, inclusive, da Assembleia Legislativa, da AGERT, no sentido da publicidade e de outros órgãos, e também foi um sucesso. O comparecimento dos jovens foi muito grande, inclusive mostrava-se em fotografias e na imprensa, através de fotografias e através também de filmagens, as filas que se formaram nos cartórios eleitorais dos jovens interessados em participar da eleição, que é uma questão de cidadania. Foi um sucesso também. Para encerrar, e o seu relacionamento com os servidores do sistema judiciário eleitoral? Excelente, foi uma experiência maravilhosa. Isso deixei bem claro no discurso de encerramento, que foi basicamente para agradecer aos meus colegas de plenário que participavam comigo do julgamento, como principalmente dos servidores que trabalharam comigo. Foram tão gentis que os considero todos amigos e que, como eu disse no meu discurso, suavizaram e facilitaram o meu trabalho. Foi excelente. Quais os destaques o senhor deixaria para nós nesse momento? O sucesso foi tão grande em me ajudar a ser presidente, em me ajudar a ser corregedor, que, como eu disse no meu discurso, todo mundo merece os meus aplausos, né? E a minha gratidão. Não teria um destaque especial nesse sentido. E a partir de agora, quais são os seus planos? Voltar ao Tribunal de Justiça? Os meus planos é voltar, porque quando eu estava no eleitoral, eu não perdi a minha jurisdição no Tribunal de Justiça. Eu continuei atuando como desembargador na 7ª Câmara Criminal e como desembargador do órgão especial. Continuo trabalhando, agora até com um pouco mais de folga. E o objetivo talvez seja agora escrever alguma coisa ligada à minha área, porque é o que está faltando eu fazer. Ok, obrigado e parabéns pelo belo trabalho à frente do TRE. Muito obrigado. Estamos agora com o desembargador Francisco José Meche, juiz auxiliar do Pleno do TRE. Boa noite, doutor desembargador Francisco. Alegria muito grande falar a você, Fábio, falar ao Estúdio News, nessa noite tão especial aqui no panorama da PUC, em que nós estamos homenageando a nova administração do Tribunal Regional Eleitoral. Especialmente
desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini e o desembargador Marco Aurélio de Santos Caminha, inclusive os outros colegas do pleno do tribunal, e também os servidores tão importantes nesse verdadeiro desafio, que é realizar no estado do Rio Grande do Sul as eleições gerais, né? Para deputado estadual, para deputado federal, para senador, né? Para presidente da República, né? Então, o que é importante? O tribunal vai acompanhar isso, vai fiscalizar, vai administrar. Os grandes atores são os candidatos. O que quer a sociedade? A sociedade quer eleições sérias, seguras, limpas, adequadas. E isto, a estrutura do Tribunal Regional Eleitoral tem sob a batuta do desembargador de Fini e do desembargador Marco Aurélio dos Santos Caminha, e com toda a estrutura de servidores experimentados, eficientes, seguros. Vamos ver se conseguimos vencer bem esse desafio, que é o grande desejo da sociedade brasileira, e no nosso caso especial, da sociedade gaúcha. E as suas expectativas com relação ao pleito, né? Vejam, eu participei do tribunal como jurista, representando a classe dos advogados na eleição de 1994. E eu volto com muita alegria a participar desse grande, talvez da maior eleição da história brasileira. E numa época em que o Brasil tem tantos desafios e também tem tanta vontade de escolher os seus administradores, em nível estadual, em nível federal. E esse desafio passa também por um trabalho que não só é reconhecido aqui no estado, mas é reconhecido em todo o território nacional e no mundo, pela sua agilidade, pela sua adequação e pela sua velocidade. Então, vamos ver, eu tenho muita convicção de que as eleições no estado do Rio Grande do Sul, dirigidas pelo presidente Luiz Felipe Silveira de Fini, que aliás hoje, ao tomar posse e em substituir o desembargador Silvio Batista Neto, que também teve uma grande administração no tribunal, né? Mostrou toda a sua competência, né? Mostrou toda a sua dedicação e toda a sua probidade como administrador. Então isso também é importante que se diga. Isso, Fábio, nós vamos fazer força lá na nossa parte, juntamente com os nossos colegas, doutor Arthur, doutora Labarrière, nós vamos procurar desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. Desembargador Francisco José Mestre, muito obrigado por estar aqui conosco no Estúdio News RS e obrigado também por participar da Ubra TV. Eu fico muito feliz, sou um telespectador da Ubra TV e um prazer muito grande poder dar entrevista ao senhor e a toda a equipe de produção do programa. A todos um abraço e também desejo que a Ubra TV continue firme, fazendo o seu trabalho de informar de forma precisa, adequada, eficiente e fazendo também sobre a matéria eleitoral uma educação ao telespectador, uma educação formal e informal ao telespectador.